Olá a todos, meu nome é Paulo Guidali, bem-vindos ao Dispatch, nosso videocast sobre arquitetura e design de interiores, onde conversamos com pessoas que atuam nesta área. O nosso programa é transmitido nas plataformas YouTube, Rumble, Spotify, no site pauloguidali.com. Se você é fornecedor, fabricante do segmento de casa, você pode anunciar aqui onde sua marca e seus produtos ganham relevância. E se você for um anunciante e estiver em Curitiba, você pode assistir o nosso programa, as nossas gravações aqui no nosso estúdio, que está dentro do Solário Rosário, e interagir com os nossos convidados. E por falar em convidados, eu estou aqui hoje com a Ângela Carina de Oliveira, que é diretora de expansão da Multi Design, especialista em materiais para exteriores e uma autêntica e persistente pesquisadora. Isso mesmo. E nós vamos falar sobre fachadas hoje. Isso E eu vou mesmo. te contar uma história bem rapidinha, para você ver a importância que eu dou e como eu estava te procurando para a gente conversar. Olha E só. eu corro ali na 7 de setembro, ali moro no Batel, e eu corro por ali, e eu passei, havia uma pequena casa, uma casa muito antiga, assim, muito já um pouco abandonada, que tinha sido uma mercearia, e depois eu vi essa casa em reforma, e disse assim, pô, mas não faz sentido eu reformar isso aqui. Passei, depois havia uma bela de uma fachada, ok? Passei durante o dia, quando eu voltei já tinha escurecido, ela já estava toda iluminada. Eu falei, eu cada vez me convenço mais que a fachada talvez é um dos aspectos mais importantes Com certeza. da obra. Você concorda comigo? Com certeza, Paulo. Primeiramente, obrigada pela oportunidade, né? Eu acho que hoje em dia, essa questão da fachada, dos materiais, das tecnologias, é algo que a gente tem que trazer mesmo para a nossa realidade, né? Porque às vezes a gente não entende a importância, eu acho que não só esteticamente falando, né? Mas a fachada ela pode influenciar na questão acústica, na questão térmica, na questão de tantas outras coisas, assim, de benefícios, sabe, para a edificação, que por isso que eu comecei a buscar tantas coisas diferentes, assim, para poder trazer e auxiliar os escritórios de uma forma mais eficiente. Pois é, eu disse aqui no início que você é uma persistente pesquisadora. Agora me conta das tuas andanças. Você trafega em vários países em busca de soluções, é verdade? É verdade, é verdade. Então me conte de algumas viagens tuas. Então, uma viagem específica, né? Então, em 2021, eu comecei a me questionar um pouco, assim, eu me considero uma pessoa extremamente inconformada com as coisas, né? Inconformada, eu digo assim, poxa, temos esses produtos no Brasil incríveis, a gente tem acesso a tantas outras tecnologias de fora, mas o porquê que essas tecnologias não emplacam, né? Aí eu fico me questionando o porquê. Eu conheci uma tecnologia chamada Active há um tempo atrás e conheci o fabricante dessa tecnologia em 2017. Quando eu conheci esse fabricante em 2017, eu achei sensacional. Falei, é o melhor produto do mundo, dá para fachada, a gente consegue especificar em áreas úmidas, a gente consegue desenhar um formato diferenciado, enfim. Mas nunca, como que eu posso dizer? Nunca vingou, assim, nunca saiu do papel. Ok. Existiam projetos, existiam especificações, mas não saíam. Ok. Aí, quando eu comecei a me questionar, eu pensei assim, poxa, mas nós criávamos estoque naquela época. Então, o porquê não a gente especificar um projeto do zero? Na volta da Salone, né, da pandemia, digamos assim, né, a Salone geralmente acontece em abril, em 2021 aconteceu em junho, Isso eu mesmo. decidi ir para a Itália. Ok. E foi muito engraçado porque eu não decidi só ir para a Itália, decidi também fazer um jantar para alguns profissionais lá na Itália. Então, assim, foi super em cima da hora. 15 dias antes, mais ou menos, eu comprei as passagens, meu ex-sócio estava junto comigo, a gente foi, fiz todo o material gráfico, consegui alguns amigos também, empresários do segmento, para patrocinar esse jantar, né, que não poderiam estar lá, e consegui ainda reservar o restaurante e tudo mais, porque nessa época é extremamente complicado. E recebi esses profissionais lá. Quando você fala em profissionais, você fala de arquitetos especificamente ou você... Arquitetos. Você não envolveu a Arquitetos. indústria ainda não? Não, arquitetos. Então, assim, eu tinha esse jantar marcado, né? Mas com foco assim, eu tô indo para trazer novas tecnologias e tal. E, enfim.
E como eu tinha conhecido em 2017, né, o Aldo, né, numa palestra e tudo mais, que era um ali dos managers da Fiandre, que é Qual é o essa sobrenome dele? Aldo? de Belli. Ok. Aldo Um de dos Belli. diretores, tá? Isso. E a gente se conheceu e tal, tinha contato dele, eu falei assim, Aldo, eu sou, assim, como ah, uma pessoa apaixonada por materiais, assim, eu quero muito conhecer a fábrica, existe possibilidade e tal. Ele, não, com certeza, foi super querido. Já me colocou em contato com o pessoal lá, me falou assim, o que que você prefere, ir no museu tal ou no museu tal? Quer conhecer a Ferrari, a fábrica, a museu da Ferrari, ou não sei o quê, super querido. Sim. E aí a gente já marcou, deu certo e eu fui. Aí nessa viagem eu falo que foi uma Eurotrip mesmo, assim, a gente começou no Canadá, fomos para a Suíça, Alemanha, Áustria. Eles trabalham com que produto especificamente? Com que material especificamente? Eles trabalham com lastras italianas, porcelanato técnico. Sei, ok. Foram eles que inventaram o porcelanato no mundo, Ok. então eles são referência. Hoje, eles são homologados por indústrias como Ferrari, Porsche, Gucci, enfim. Tá. Mas eu as quero marcas voltar para a tua história que estava boa. Isso. Continue. E aí foi aquela viagem, Aquele assim, tour. aquele tour. E nesse tour, quando eu cheguei no Canadá, eu me deparo com um produto que eu já tinha estudado, já conhecia, e nós já trabalhávamos, mas tinha uma demanda muito pequena, porque era um produto extremamente com custo altíssimo. Sei. Então, assim, era difícil entrar em algum projeto, que é o painel HPL, né? Que é um laminado de alta pressão. Seria um equivalente a madeira, mais ou menos assim. Exatamente, Tá. da Trespa, né? Ok. Que é hoje a líder mundial de laminados de alta pressão e é que inventou também esse produto na Holanda. E aí eu olhei assim no aeroporto, dava para ver que era um produto que tinha sido instalado há muito tempo, mas que estava intacto. Então aquilo já me deu um alerta. Então, indo para a Fiandre, né, fiquei com aquilo na cabeça e tal, cheguei lá na Fiandre, tivemos o dia, né, passei lá o dia com o pessoal. Um pouquinho antes disso, quando eu estava no aeroporto indo, eu tive um pensamento assim, poxa, eu tenho que levar alguma coisa pro Aldo, aqui do Brasil, um presentinho, sabe? Sim. O que eu vou levar? Consultei umas pessoas, o que vocês acham? Ah, leva isso. Não é a cara dele. Aí eu olhei assim, eu vi uma arvorezinha de pedras ágata. Bem pedras brasileiras, assim, eu falei, achei lindo, assim. Falei, eu vou levar isso pra ele. E um pacotinho de rapaduras, assim. Falei pra ele provar. Sim. Até De algum ele vai ter que gostar, né? não era ágata, era ametista. Até essa pedra aqui. Ok. E aí, a gente conversando lá, né, com o meu ex-sócio, a gente, tá bom, vamos levar isso pra ele. Chego na Fiandre, eu dou pro Aldo, ele ficou super feliz quando ele abre, ele começa a lagrimar os olhos. Ali a gente teve uma conexão já. Ele olhou e falou assim, Ângela, eu lembrei da minha mãe. Ela tinha essas pedras ágata na nossa escrivaninha em casa, assim. Então foi incrível, assim, porque o Aldo hoje, ele tem mais de 30 anos de Fiandre. Sim. Então, assim, ele conheceu o seu Romeu Minotti lá, que foi o fundador. E aí eu comecei o tour na fábrica, entender todos os processos, o porquê eles são os melhores do mundo, né? E fiquei encantada, eu olhava e mandava já para os profissionais daqui, olha para aquele projeto e tal. E nós tínhamos uma especificação específica aqui em Curitiba do primeiro edifício zero carbono do Brasil. Ok. E quando a gente chegou numa área externa da Fiandre, eu olhei para o produto e falei, é esse. Sim. Porque a gente estava procurando, assim, a gente queria uma textura de pedra, mas a pedra natural, ela tem alta absorção de água, de manchas, de sujeira, enfim. E aí a gente olhou e falou, é esse o produto. Aí eu mandei para o arquiteto e falei, olha, achei o produto. E ele, caramba, não sei o que, a gente ficou super feliz e tal. E ali começa a minha história com a Fiandre. Então, Escuta, como você se considera uma inconformada, você está me falando de produtos e soluções que até então não existiam no Brasil, é isso? Você foi buscar novas... Exatamente. Até existia, por exemplo, o porcelanato, né? Aqui, o pessoal já trabalhava. Já usa? Mas o diferencial, quando eu conheci esse produto, foi que só o porcelanato em si já era incrível. Ele é resistente a impacto, ele é
autoportante, ele é, enfim, uma infinidade. Uma série assim. de vantagens. Exatamente. Ok. Mas tem um segmento da Fiandre que se chama Active. O Active é uma tecnologia que nada mais é do que dióxido de titânio com prata, que proporciona ao produto a fazer uma fotocatálise. Então, quando a gente coloca esse produto aplicado, ele captura carbono. Ele é autolimpante, é antibactericida, antiodor, antiviral. Então, assim, se você fizer uma pichação e deixar só com a incidência solar da luz natural, ele some. Ok, agora eu vou te fazer uma pergunta. Você está me contando uma história fantástica. Como que você levou todas essas soluções, ideias, essas tecnologias para dentro dos escritórios de arquitetura aqui no Brasil? Como foi qual foi o desafio? O desafio, na verdade, eu voltando da Itália, eu pedi todas as maiores certificações, porque eu sou bem incrédula, né? Então, assim, eu pesquiso, mas, poxa, isso é real mesmo? Funciona? A gente laudos e mais laudos. Me certifiquei de que realmente funcionava, né, e tudo mais. E voltei muito empolgada. Voltei com aquele brilho nos olhos. Primeiro, eu tive lá o jantar com os profissionais, então já no jantar a gente já se encontrou. No primeiro dia de salão encontrei muita gente, inclusive de Curitiba, de São Paulo. Sim. E já comecei a falar, já temos novidades. Assim que chegarmos no Brasil, eu vou apresentar e tal. Comecei a visitar alguns escritórios trazendo essa tecnologia e essa nova ideia de especificação do zero. Okay. Quando a gente fala em criar uma especificação, você auxiliar o profissional lá no início do projeto mesmo, pensando no budget, pensando na incidência solar, nas intempéries, né, na cidade que esse projeto vai ser, né, e eu vou puxar para o meu lado, Claro. Na estética, né? Porque E as na nossas totalmente. fachadas no Brasil hoje são, digamos assim, deixam muito a desejar. Essa que é a verdade. Quando você traz coisas novas assim, obviamente você foi bem recepcionada, né? Não, com certeza. E até assim a questão como que eu posso dizer? De personalização. Porque a gente consegue criar texturas como se fosse de pedra natural. Okay. Então, assim, eu quero mais rugoso, eu quero mais acetinado. É possível. Você personaliza, né? Um produto. Com certeza. Okay. Então... Tá. Agora, nós temos dois aspectos aí, vários, mas um que eu vou te perguntar. Como colocar esses produtos aqui no Brasil, ok? Já que eles são meio feitos quase que exclusivos, né? Como colocar ele aqui no Brasil e que isso pode representar no budget, no orçamento da obra. Me fala um pouquinho. Então, o meu maior desafio no início foi realmente atrelar, né? No caso, o discurso ele tem que ser o mesmo para o arquiteto, para a construtora, para o incorporador, para o cliente. Todo mundo precisa entender a mesma coisa. Quando a gente fala, às vezes, de valores, tem casos que não são tão diferentes, né? E tem casos que tem uma discrepância, mas que eu fiquei pensando, como que eu vou justificar isso? Né? E aí eu comecei a fazer um cálculo um pouquinho diferente. Então, se a gente usar uma pedra natural, a gente vai ter um valor de manutenção predial de tanto. Expressivo. Exato. A cada 2 anos, a gente tem que aplicar o impermeabilizante. É mais tanto. Fora o transtorno, né? Porque, assim, se é um edifício, os moradores, eles têm um aumento no condomínio, tem uma taxa a mais. Tem a questão, assim, poxa, se for uma residência mesmo, dos andaimes ali, o pessoal trabalhando, aquela coisa toda. No caso de uma madeira natural, imagina, lixamento, invernização. Isso é de 6 em 6 meses, né? Perfeito. E aí o produto se paga ali, 2, 3 meses já, ali de impermeabilização e revitalização que você poderia ter. Até porque também, mas eu acho que eu vou pedir para que você volte um pouquinho atrás depois, o prazo que você tem para colocar no Brasil geralmente acompanha muito o desenvolvimento da obra, né? Com certeza. Você determinou no projeto, é isso que eu queria voltar. Eles não trabalham com estoque. Então, assim, quando a gente desenvolve um projeto, de 30 a 60 dias. É make to order. Então, assim, é rápido. Importa,
Exatamente. Mas eu quero voltar um pouquinho, porque você estava falando e eu te interrompi. O projeto começando do zero, esse é fundamental isso. Fundamental. Ok. Uhum. Quando a gente mostra essa importância para o profissional, né, que a gente tem que se preocupar com a fachada lá no início e não lá no final, a gente consegue ter ali realmente um budget mais assertivo, um direcionamento mais assertivo, a gente consegue ter os argumentos dos benefícios e assim, fica tudo mais fácil. O projeto já cresce nessa especificação. Quando vem o projeto executivo, né, todo detalhado, para a gente fazer a cotação, os orçamentos, já está ali com o produto referência. Entendo. Né? Então é muito mais fácil. E a gente vai dando o nosso diferencial é dar os direcionamentos. Né? Então, assim, olha, de repente a gente usou aqui 6 milímetros, 8 milímetros, mas se a gente usar 6, tecnicamente dá e a gente diminui tanto. Ok. Né? Então, são coisas nesse sentido. Perfeito. Eu vou entrar num tema agora que para mim é difícil, eu sei que você domina bem, então você vai me explicar, tá? Depois que você abriu a Mood Design, você percebeu, algum tempo depois, que você precisava agregar mais uma coisa, mais algo, e você trouxe a Mood Carbon. Exatamente. Me explica o que é a Mood Carbon. Exatamente. Que é a mesma pegada, só ela já num estágio mais evoluído, digamos assim. Exatamente. Então, é um segmento da Mood Design mesmo, mas focada em creditação de carbono e na monetização dos ativos. Né? E tem ali a questão do Research and Application. Quando eu e o meu sócio, a gente criou essa questão, nós pensávamos muito nessa pegada de sustentabilidade. Desde a COP28 eu já estava falando em crédito de carbono, né? E foi muito engraçado, porque agora eu lembrei de uma reunião que eu tive na Secretaria de Urbanismo aqui de Curitiba, e eu estava com o Fernando Canali. Ok. Fernando, ele precisa falar com ele. E ele olhou para mim e falou assim, mas eu tô ele empolgada. É ótimo. Ele é ótimo. E eu falando para ele e tal, eu falei, eu não sei se eu tô empolgada demais, Fernando, mas eu acredito muito nisso e tal. Ele olhou para mim e falou, Ângela, também não acreditavam em mim no Lerner há anos atrás. Principalmente quando a gente fala de Pedreira Paulo Leminski, quando a gente fala de Parque Barigui. E o que é hoje? A gente não sobrevive sem, né? E ele falou assim, você é uma pessoa que dá nó em pingo d'água. Essa frase para mim, nó em pingo d'água. Talvez a tua geração não se beneficie com a questão do carbono, né? Com a captura, com a monetização, com a acreditação, com o abatimento fiscal, mas as futuras irão. Então, quando eu coloco sempre, né, que eu falo essa frase, que podemos mudar o mundo através da arquitetura, é em relação a isso. Com certeza. Eu acho que os arquitetos estão dispostos, sempre estiveram a isso. Assim, o problema é você conseguir, assim, integrar mais, tá? Claro. Mas eu quero voltar um pouquinho ainda, que é um tema meio complexo, não sei se você sabe. É bastante. Para o leigo, tá? O que você chama de CO2 compensado? Então, hoje existe, como que a gente pode falar assim, existe várias vertentes de estudos em relação a isso, né? O nosso foco, então, seria em 3 materiais, né, ali, né? O Corian, a Trespa e o Active. É onde o teu escritório foca. Exatamente. Esses 3 produtos, eles capturam carbono e já geram o crédito de carbono. Então, assim, na Europa, como lá já é regulamentado, já existe, né? Aqui no Brasil, a gente tem, assim, vários projetos de leis, algumas coisas acontecendo, mas na construção civil ainda é algo... incipiente, não aparece muito. Exatamente. Então, quando tudo isso começou a aparecer e vinha na minha cabeça, eu peguei alguns amigos, empreendedores e tal, e aí mandava, eu tô doida, assim, da tecnologia, da área, enfim, várias áreas, assim. Não, isso vai ser o futuro, isso vai ser o futuro. E a gente começou a desenhar um modelo ali realmente. Porque o que acontece? Isso vai ser regulamentado logo, né? E isso, a gente pensa assim, poxa, a construtora que optar por um produto desse, que gera carbono, né? Que captura carbono, que compensa numa questão vitalícia,
Pode ser parte do crédito ir para o cliente, por exemplo, abater no IPTU, enfim, outros impostos, e parte ficar para a construtora. Escuta, você está falando uma coisa importante, eu preciso voltar um pouquinho. Existe essa ideia, então, de o próprio morador pode se beneficiar em estar adquirindo um produto que compensa CO2? É isso? Exatamente. Okay. A gente desenhou uma situação parecida com isso. E a gente tem apresentado para algumas construtoras e eu acho que isso é extremamente importante, porque quando o morador opta, né, por escolher aquele empreendimento, faz muito mais sentido, né? Você, poxa, vale a pena. Alguns me falam, é como se fosse um cashback, alguma coisa assim, né? Mas não deixa de ser, Exatamente. eu estou achando. Não exatamente. Sem dizer o benefício que a gente tem. Porque esses produtos, eles não exigem manutenção. Então, você colocou, não precisa de manutenção. Então... Como eu sou apaixonado por design, eu sempre pego o lado da estética. Eu já vi obras que aplicaram essas marcas que você me citou aí, são fantásticas, fantásticas. Né? Não tem como não gostar, fantásticas. Né? E eu acho que vai muito da criatividade. Então, por exemplo, a Trespa mesmo, né? É um produto que ele vem em chapas, em placas. Isso, me explica essa parte que é importante. Como se fosse uma placa de MDF. Então, a gente pode fazer qualquer coisa. Então, tem muitos projetos que, inclusive, hoje nós estamos especificando projetos de urbanismo. Então, assim, lixeiras, bancos de praças, gôndolas de supermercados públicos, sabe? Linhas de metrôs, várias coisas que a gente às vezes pensa, como isso? Mas é exteriores. E ele capta carbono. Então, só voltando aí à edificação, à edificação. Como que eu aplico isso? Você falou que vem em chapas, aí é uma aplicação... Exatamente. E aí, assim, nós auxiliamos o escritório e a construtora em todas as etapas. Então, esse produto ele pode ser aplicado, ele é como fachada ventilada, né? Então, ele tem ali uma estrutura auxiliar ali, né, para fazer a fixação. Só de ter a questão da fachada ventilada, a gente já tem um conforto térmico, um conforto acústico, enfim. Porque a gente faz ali como se fosse uma bolsa de ar, né? Para poder ter ali um benefício para a edificação. E aí a placa, ela pode ser rebitada ou ela pode ser fixada através de adesivos estruturais. E aí a gente geralmente cria o projeto, faz a paginação, mostra como tem que ser feito. E tudo isso, assim... laudado, certificado e com o respaldo de uma multinacional enorme, com certeza, né, que aquilo vai dar certo. As garantias, né? E uma coisa muito importante, assim, Paulo, quando a gente fala de materiais para fachadas, nós temos várias normas extremamente específicas. Então, assim, principalmente produtos para fachada, para exteriores, acima de 20 metros, a gente tem ali uma classificação do Corpo de Bombeiros que precisa ter a classificação 2A, que é da questão de propagação de fogo, né? E tem outros materiais que, enfim, que são especificados hoje no mercado, que às vezes vêm da China, que não tem essa classificação. E qual que é o grande diferencial? É que 30% desse produto, da composição desse produto, são resinas não tóxicas, entende? Então, quando a gente fala que são resinas não tóxicas, a gente está dizendo que essas resinas elas têm uma certificação chamada Green Guard, entende? E isso quer dizer que a gente tem um benefício em relação a isso. Os outros materiais, as resinas são tóxicas. Ou seja, quando a gente fala da Boate Kiss, muitos saíram com vida, né? Mas alguns inalaram a fumaça e morreram depois. Exatamente. Então é a mesma coisa, se pegar fogo numa fachada desse produto que tem uma resina tóxica, pode acontecer isso. E eu acho assim que uma grande preocupação que os escritórios e os profissionais precisam ter hoje em dia é essa questão. Principalmente porque ele responde civil e criminalmente. E às vezes, assim, mas é só uma especificação. Mas a loja me indicou. Não, gente, é muito mais do que isso. É muito mais
sério, né? Digamos Então, a assim. gente dá toda a segurança, né? Ok. Porque são tecnologias novas, está vindo agora para o mercado brasileiro. A gente, assim, não só a questão da especificação técnica, mas a questão da importação. A gente desenvolveu um parceiro específico para fazer uma importação de uma forma com menos impostos, uma forma mais acessível, para que o produto consiga vir, né, com custo-benefício para as obras, né? Senão Você fica comentou beleza. comigo que você tem visitado alguns escritórios em São Paulo, que devem ser super receptivos, porque isso também Muito. abre muito para a criatividade deles, né? Estou Muito. falando de São Paulo, mas vale para todo o Brasil, né? Vai para Muito. Curitiba, inclusive. Então isso Muito. abre muito para novas possibilidades, né? Muito. E soluções que estavam aí no mercado, mas que ninguém sabia, mas que ninguém trazia. Tua Exatamente. missão é importante. Com certeza, com certeza. E é muito isso, assim, né? Até, às vezes eu olho para trás, assim, a gente tem um longo caminho ainda a percorrer. Mas a questão das especificações em São Paulo começaram em Curitiba, né? Muitos dos escritórios começaram a especificar grandes empreendimentos de construtoras incríveis aqui em Curitiba. Ok. E aí a gente falava, poxa, mas eu nunca consigo conciliar minha agenda com a deles. Aí eu falei, poxa, vou nos escritórios lá. E aí começou, assim, se abrir várias possibilidades. Alguns arquitetos, inclusive, que trabalhavam em alguns escritórios aqui em Curitiba, que foram para outros escritórios em São Paulo, viram algumas coisas que eu publiquei e tal. Poxa, Ângela, vamos marcar e tal. E aí foi indo, assim. Porque, na verdade, o que você está oferecendo, em termos de tecnologias e soluções, e também nessa pegada de carbono, acaba tudo se juntando e é o que as pessoas estão buscando, é o que os escritórios estão buscando hoje, né? Com certeza. E todos, assim, já ouviram falar, às vezes até conhecem, mas não sabem ainda especificar realmente, ou não tiveram contato de uma forma mais intensa com o produto, com as certificações, com os laudos, com os benefícios. Então, esse é o grande diferencial. Olha, me contaram que você está fazendo uma obra muito grande em São Paulo, mas que por força de contrato você não pode mencionar. Não posso... Então eu também vou ficar quieto, tá bom? Exatamente, mas logo vai ter as novidades. Você vai poder divulgar. Exatamente. Tá bom. E assim, hoje a gente fica muito feliz, porque eu sou amante de arquitetura, né? Nessa minha trajetória de mais de 12 anos aí no segmento, eu às vezes, assim, observava alguns escritórios e admirava de longe. E hoje ter a oportunidade de trabalhar com essas pessoas que eu admiro é incrível. Assim, é muito lisonjeante. E eu presumo que você deve ser bastante inquieta, porque eu soube agora que você se juntou com o escritório de design. Você pode falar o nome, né? Pode. Né? E junto você desenvolveu, junto à Fambri, né? A Fiandre. A Fiandre, vocês desenvolveram uma mesa em homenagem. Fala para mim essa história. A Curitiba. Certo. Então, nós e o Estúdio Anima, a gente desenvolveu a mesa ali, a ópera, né? Com o tampo em Active. E lançamos agora na Salone, em abril, em Milão. E foi incrível, assim, porque quando a gente fala de tecnologia e da nossa cidade, né, a gente fala, nossa, eu fico super feliz, né? Curitiba ganhar o prêmio de a cidade mais sustentável do mundo, e a gente poder falar disso lá é incrível. E fazer uma homenagem também, né, Mas o que você fez lá? Você expôs essa mesa, isso, e chamou as pessoas para virem? Teve uma mostra chamada Innovation for Living, na Design Tech. E essa mostra foi assinada pela Pininfarina, né, que assina coisas para Ferrari lá e tal. E nós tivemos a oportunidade ali, né, de expor a mesa lá. E essa mostra é uma mostra de inovação e tecnologia. Então, só tinham produtos incríveis, outros estúdios aqui de Curitiba, inclusive, mas a nossa é a primeira mesa do mundo, na verdade, que capta carbono. Então, quando a gente fala disso, Paulo, é assim, ó, pensa, 16 mil metros quadrados de Active equivalem a 200 mil metros quadrados de áreas verdes. Então, 70 metros quadrados de Trespa equivalem a 1 tonelada de carbono compensado. Quando a gente fala isso, eu gosto muito de dar exemplos. É como se fosse uma viagem de Recife, de Porto Alegre a Recife. É isso. 1 tonelada de carbono que você emitiu.
Eu sei que Então esse é o principalmente futuro. o avião também é um grande vilão, né? Exatamente. Escuta, eu gostei muito disso, falar com você. Vou precisar que você prometa que você vai voltar. Vou voltar, com E certeza. vamos falar outras coisas. vamos acompanhando o teu trabalho aí. Exatamente. E é isso, gente. Eu queria Não. falar de novo, né? Aham. Eu acredito muito nisso. Nós podemos mudar o mundo através da arquitetura. Eu tenho certeza. Eu acho que não é só para as novas gerações, isso já é uma realidade, sustentabilidade, às vezes a gente fala, tá na moda, né? Não, isso, eu acho que essa consciência está cada vez mais forte no nosso E dia a dia. presente, Mais né? presente. Isso está chegando muito, Exatamente. muito aqui, né? E, inclusive, eu vi uma pesquisa que, principalmente assim, até os consumidores, assim, quando um cliente vai optar por um empreendimento para morar, para comprar um imóvel, se for uma tecnologia verde ou um prédio sustentável, eles optam, porque isso tem uma valorização maior. E eu vou te dizer uma coisa, eu acredito, Ângela, e eu estou percebendo que essa cultura está acelerada. Não vai ser daqui a pouco, ela está muito presente já. Certeza, tá? As com pessoas certeza. estão avaliando muito o que estão comprando, seja desde a meia, do sapato, do Totalmente, automóvel totalmente. até a residência. E uma coisa muito importante também, Paulo, assim, todos esses produtos, eles atingem 11 dos 17 objetivos globais da ONU. Ok. E 4, pelo menos, 4 categorias das certificações LEED e WELL. Então, por exemplo, às vezes tem um edifício que, poxa, eu preciso da certificação LEED. O que eu preciso colocar? Esses produtos eles já entram em 4 categorias. E é isso, sabe? Então a gente está aqui para auxiliar, dar aquele pitacozinho assim e poder fazer com que as coisas aconteçam. Escute, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Muito bom conversar Obrigada. com você. Agradecemos aos nossos apoiadores, a Renomade Soluções de Madeira, a IG Arquitetura Bioclimática e Eficiência Energética. Agradecemos também o apoio cultural do Solar do Rosário, o apoio institucional das BEA Paraná, a nossa equipe de produção, a LFD Produções. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembre de curtir, é muito importante. Compartilhe com seus amigos, com a turma do clube, da academia. E é muito importante que você se inscreva para que a gente possa conversar toda semana. E nos vemos em breve.